Irmãos, nós estamos tratando sobre a metodologia da igreja. Na semana passada, eu introduzi o assunto para vocês sobre esse tema, dizendo que o propósito principal da igreja é trazer glória a Deus. Eu falei para vocês que esse é o objetivo da igreja, essa é a nossa missão como igreja. Eu falei para vocês que muitas vezes as igrejas têm abandonado esse objetivo porque têm mirado em outras coisas, e quando ela faz isso, ela acaba se enfraquecendo. Eu falei para vocês que nós, como igreja, como cristãos, pertencemos a um mundo que jaz no maligno. A esfera que domina esse mundo é das trevas, mas nós somos chamados ao reino de luz. Então nós temos aqui a responsabilidade, conforme nós estudamos na semana passada na pregação. Eu falei para vocês que muito do que eu ia falar na pregação tinha a ver com o que nós estávamos estudando na EBD, que nós somos chamados no Sermão do Monte de duas características. Nós somos chamados de sal da terra e luz do mundo. Uma coisa que mostra para nós, obrigado irmão, claramente que ambos elementos, tanto o sal quanto a luz, são impossíveis de passarem desapercebidos, e eles devem exercer influência e não serem influenciados. O grande problema é que a igreja, ao determinar, ao estabelecer a sua metodologia, muitas vezes, ao invés de influenciar, ao invés de ser a luz, ao invés de serem sal, eles acabam sendo influenciados. Oi? Mais volume, por favor, só um pouquinho mais de volume. A igreja acaba sendo influenciada e perde muitas vezes as suas propriedades. E conforme nós estudamos lá no Sermão do Monte, quais são os resultados quando nós deixamos de ser sal, quando nós deixamos de ser luz? Serve para mais alguma coisa? Não precisamos para mais nada, a não ser para sermos lançados fora e sermos pisados. Ou seja, quando a igreja perde o seu aspecto de distinção, ela perde a sua funcionalidade. E é por causa disso que muitas vezes as igrejas têm acometido um erro terrível, que é minimizar a santidade para que isso não seja chocante para os perdidos. E eu falei para vocês que muitas vezes a santidade de Deus, ela é diminuída de forma sutil. Tudo é feito muitas vezes para não ofender os perdidos. E eu falei para vocês que começa muitas vezes pela vestimenta. As pessoas querem cada vez mais estar informais nos cultos. E através disso, não estou falando que a vestimenta é um sinônimo disso ou daquilo. O que eu estou dizendo é a motivação por trás da vestimenta. Muitas vezes as pessoas derrubam certos padrões de vestimenta. Por quê? Para que as pessoas, os perdidos, se sintam confortáveis naquele ambiente. E eu falei para vocês que é uma mudança sutil, mas que o maior perigo muitas vezes é o que está por trás daquela mudança. Eu tenho muitos amigos queridos, muitos colegas nos quais eu tenho divergências com relação a esse ponto, a essa visão. Porque muitos deles abandonaram certos padrões ou certos modelos que caracterizam cristãos e são amigos queridos que eu converso, tenho alta consideração, mas não concordo. Eu não acho que nós devemos abrir mão de certos aspectos que nos identificaram como cristãos e têm nos identificado. Alguns têm aberto mão, por exemplo, do uso da gravata, da camisa, têm usado nos cultos dominicais, muitos pastores até usando camisetas polos, abrindo mão da gravata, usando uma camiseta com uma calça jeans, algo mais formal, mais informal, para criar um ambiente mais informal dentro da congregação. Sinceramente, eu não vejo que muitas vezes esse é o caminho. E uma vez perguntado, quando alguém me perguntou sobre essa questão, eles diziam: mas aonde nas escrituras você vê que precisa isso ou não precisa isso? E de fato nós não encontramos um embasamento bíblico para dizer: quando der domingo você tem que vir de camisa, você tem que vir de gravata, você tem que usar um terno, as mulheres têm que usar vestido. Você não encontra, e na verdade isso também não é um padrão para medirmos a espiritualidade de ninguém, essa é a realidade, mas indica muita coisa. Uma coisa que eu disse respondendo esse indivíduo foi o seguinte:
Quando eu trabalhava secularmente, eu representava a empresa. Eu fazia visitas comerciais, eu fechava contratos, e muitas vezes, ao fazer essas visitas, eu era obrigado a usar social. Por quê? Porque eu representava a empresa naquela visita. Então, eu tinha que colocar gravata, eu tinha que colocar um terno, e eu ia para as reuniões com a melhor vestimenta que eu tinha. Por quê? Porque eles diziam, você está representando, o pastor Ruth foi colocar gravata já. Eles diziam, você está representando a empresa, então você precisa ir com uma roupa que seja de acordo. E se você tiver qualquer dificuldade nesse sentido, você pode falar que a gente dá um jeito para você ter a roupa que precisa ter. E eu trouxe isso também no mesmo aspecto ministerial. Nós estamos representando quem? Eu não estou representando a empresa, eu estou representando o Criador. Então, se eu vestia o melhor que eu tinha, e se na perspectiva até secular, o melhor era usar um terno e uma gravata para representar uma empresa, por que num culto, muitas vezes eu não quero fazer isso? Por que num culto a Deus, muitas vezes eu tenho que diminuir? E aí um outro amigo, um outro colega chegou e compartilhou da seguinte forma. Ele falou que teve uma experiência de uma viagem de um transatlântico, esses cruzeiros marítimos, sabe? Que muitas vezes as pessoas fazem. Que acho que é o sonho da minha esposa um dia fazer um cruzeiro desse, apesar de que eu acho que a gente vai ficar enjoado até a última, né? Mas. Oi? Mas eu acho que eu ficaria até num desse, porque o Giba com certeza não tem esse desejo, né? Fomos pescar uma vez em alto mar e ele quase morreu ali de tanto passar enjoado. Mas era dito que lá naquele cruzeiro, uma das noites era uma noite especial, onde tinha um jantar, que era o jantar do capitão. Ou seja, um dia que você ia jantar com a presença do capitão no salão de jantares, com a tripulação e com todas as pessoas que estavam naquele navio. E sabe qual era uma característica que estava colocada lá? Traje de gala. Porque você ia se encontrar com o capitão. Aí você vai prestar culto ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e muitas vezes, não gente, vamos informalizar, deixa pra lá, vamos, né? E como eu estou dizendo, nós nunca vamos colocar, nós nunca vamos colocar, como algumas vezes é colocado, num aspecto legalista, que você é obrigado a isso ou obrigado àquilo. Mas uma coisa é fato, que a vestimenta que você usa, ela reflete muitas vezes o seu coração. Então, queira ou não queira, para minimizar a santidade, muitas vezes as igrejas dos nossos dias têm minimizado a santidade de Deus através das vestimentas. Questões sutis muitas vezes, mas que a gente percebe que vão minando e vão caindo. E eu falei para vocês que vai derrubando o padrão em geral. Começa com coisinhas simples, depois diminui a questão musical, aí depois começa a diminuir o ambiente. As igrejas cada vez mais têm buscado não parecer mais com igrejas, elas vão buscando parecer um salão de shows, iluminação, cores, galpão, cada vez mais para a igreja não parecer uma igreja. Tudo isso leva à minimização da santidade de Deus. Quando nós vemos pessoas se encontrando com Deus, eu terminei assim na semana passada, qual era a atitude dessas pessoas? Quando Isaías encontrou com Deus, o que ele disse? Ai de mim! Por quê? Porque ele reconheceu o seu pecado e ele reconheceu o pecado das pessoas que estavam ao seu redor. Ele simplesmente se encurvou diante de Deus e falou: eu vou morrer. É assim que as pessoas se encontram diante de Deus e que tem encontros com Deus todo final de semana em muitas igrejas? Não é esse o comportamento que nós temos visto muitas vezes. Foi aqui que nós paramos na última vez. Tem mais alguém que levantar a mão? Exato. Então, até mesmo num ambiente assim, numa vara civil, num fórum, num tribunal, existe uma vestimenta que você tem que chegar.
Se você não seguir aquele protocolo, você não pode. Mas assim, para Deus a gente tem essa concepção. Não, para Deus o que importa é o coração. Então, né? Eu sou praticamente um preposto de testemunha da área. Eu já fui para mais de 100 audiências trabalhistas. E venho notando, inclusive os advogados da empresa, o advogado da empresa, já tem acho que 4 anos já na empresa, agora até muito, já está perdendo o uso. Então, o último, semana passada eu estive com ele, o último também, ele foi de copo e sapatênis. Entendo a preocupação do pastor, porque é uma linha muito tênue e é realmente de forma sorrateira que as coisas são colocadas. A gente tem que tomar cuidado, muitas vezes quando a gente está assistindo, está nos nossos absorvendo, né? Porque ele acaba realmente, eu tinha uma calça que era rasgada e não achava problema nenhum. E eu fui começando a ver algumas coisas e fui falando, até que ponto isso aqui realmente é um padrão de vestimenta que está aí. E aí fui lendo, fui vendo alguns outros vídeos também na internet, e fui pastor realmente entregando e batendo naquilo ali, cara, isso aqui é coisa do mundo, larguei fora, eu me conscientizei. Falando de vestimenta, é complicado, porque se você pegar o padrão de vestimenta, a gente está voltando às raízes da igreja. Eu vou andar de túnica, já fica muito estranho, mas era o padrão de vestimenta daquela época. E você vê ao longo do tempo, os padrões vão realmente mudando. No meu consentimento, isso não é salvação para ninguém, mas o tempo de Deus tem que estar bem vestido. Não tem que seguir padrão do mundo. O padrão que nós temos é o padrão de decência. Nós padrões no Brasil vestem terno e gravata. Exato. E o que eu estou falando para vocês é justamente isso. Eu não estou dizendo que isso reflete algo. Eu não estou dizendo que isso é algo que tem que ser estabelecido como normativo. Porque existem muitos meios e muitas igrejas que definem essas coisas como padrão que tem que ser seguido, senão é pau, pedra, ferro, e acabou. Não é dessa forma que eu vejo. Eu acho que o padrão que as Escrituras nos apresentam é um padrão de decência, um padrão de moralidade. Cada um tem que ter isso à luz das Escrituras, mas é fato que qual era a preocupação dos fariseus? Qual parte do copo? O exterior do copo. Certamente eles tinham vestimentas impecáveis. Qual que é a acusação de Cristo contra eles? Como eles eram por dentro? Podres. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não estou dizendo dessa forma que é assim que deve ser. Mas o que eu estou dizendo é o que está por trás da motivação, muitas vezes, de derrubar esse tipo de visão. Por exemplo, muitas igrejas, elas não colocam um padrão de vestimenta ou de culto com a intenção de ser mais receptivo para o pedido. Se é essa a intenção, isso está errado. Se é esse o objetivo, minimizar para não ser tão chocante, para parecer mais natural e ser mais integracionista com relação aos pedidos, essa motivação é errada. Da mesma forma, se alguém coloca um padrão dizendo, a partir de agora, todo mundo é obrigado a usar camisa, gravata, mulheres vestidos com tantos centímetros e assim, assado, se colocar isso como regra, se torna um legalismo, também se torna um pecado. Por quê? Porque você está lidando com o lado externo e não com o lado interno. Você percebe que os extremos, ambos os extremos são problemáticos. E qual que é o grande ponto? Nós estamos muitas vezes lidando com o problema errado, quando na verdade nós precisamos lidar com o coração do indivíduo. Quando você estiver mais próximo de Deus, quando você entender que você precisa ter uma vestimenta decente, que você precisa ter um comportamento adequado diante de Deus, você não vai minimizar certas coisas para alcançar ou para ser mais receptivo pelos pedidos. Essa que é o grande X da questão. E eu disse para vocês, na aula passada, que muitas vezes o grande problema está, que depois desse primeiro ponto que nós falamos, que é a minimização da santidade da igreja, nós percebemos que muitas vezes isso se dá porque há uma minimização da depravação do mundo. Ou seja,
depois que a igreja começa a se tornar mais sensível aos perdidos, sensível aos de fora, que ela não quer chocar os de fora, ela não quer afastar os de fora, ela não quer criar barreiras, digamos assim, que afastem as pessoas que não são da igreja. Obviamente que ela vai começar a entender que o ser humano, então, ele não é tão perdido assim. Talvez ele não é tão pecador assim. Ela começa a diminuir o seu padrão interno de santidade, e o próximo passo é ela começar a elevar o nível de bondade dos de fora. As pessoas de fora acabam sendo mais bondosas, acabam sendo mais, não tão perdidas assim. Então, quando se torna difícil distinguir entre a cultura da igreja e a cultura do mundo, perceba qual é o modelo que nós devemos ser como cristãos e como o mundo é, a igreja logo começará a ver a humanidade como sendo basicamente boa. O grande problema não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia mostra para nós que o ser humano ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Ou seja, o grande problema da sociedade é o pecado. Não é a fome, não são questões sociais, não são questões paralelas. O mundo não precisa de qualquer outra coisa a não ser Cristo. E muitas vezes as igrejas, quando começam a diminuir a santidade, começam a elevar o nível de bondade das pessoas, elas começam a querer levar para os perdidos algo que não seja o Evangelho. Por quê? Porque ela começa a entender o mundo como não tão perdido assim. A igreja, a missão da igreja, passa não mais ser redimir as pessoas, levar as pessoas ao arrependimento e à fé, mas acaba a ser melhorar o meio aonde elas estão inseridas. Então, o contexto, a igreja está motivada muitas vezes mais em redimir a cultura. E as igrejas começam a colocar o homem acima de Deus. Então, para alcançar as pessoas, elas acabam colocando Deus em segundo plano. E quando elas diminuem essa questão da depravação, então o homem ele tem a capacidade nele mesmo de escolher por Deus. Se o homem tem essa capacidade dele mesmo de escolher por Deus, depende da igreja apresentar o melhor produto. Porque se ela fizer um bom marketing, ela vai convencer as pessoas. E aí ela vai ganhar pessoas. Agora eu pergunto para você, qual é o propósito da igreja que nós vimos? Glorificar a Deus. Ah, mas pastor, Deus é glorificado quando as pessoas são ganhas. A pergunta é, será que são ganhas? Para o que estão sendo ganhas? Para um evangelho que não chama ao arrependimento? Para um evangelho que não chama à santidade? Por quê? Porque a santidade de Deus tem sido diminuída para se tornar menos ofensiva para os de fora, para que os de fora entrem e acabem tendo as suas necessidades, que não são a principal, não são as responsabilidades principais satisfeitas. Nós vivemos numa era onde as maiores lutas das pessoas é o emocional. As pessoas, hoje em dia, o mal do nosso tempo, são pessoas que são emocionalmente instáveis. Então, o que as igrejas têm feito muitas vezes? Trabalhado para te ajudar a se tornar mais emocionalmente estável. Agora eu pergunto para você, esse é o chamado da igreja? É isso que significa evangelho? Porque se você for olhar, na maioria das igrejas, o que está sendo pregado é como ser um melhor pai, como ser um melhor funcionário, como ser um melhor cidadão. Muitas vezes o que está sendo trabalhado são assuntos periféricos e não o coração. Seja santo, arrependa-se dos seus pecados, você precisa ter uma vida de transformação. Muitas vezes esse tipo de pregação não é a pregação que tem tomado conta dos púlpitos. Por quê? Porque essa pregação não é popular. Você percebe pela pregação de Cristo. As multidões
cada vez que Cristo pregava o evangelho de arrependimento, o que as multidões faziam? Se espalhavam, não seguiam mais. Cristo não levava uma mensagem doce. A mensagem que Cristo pregou era uma mensagem ácida, era uma mensagem confrontativa, assim como a de João Batista, que foi o seu predecessor. Ontem, estudando com os jovens, a gente viu qual era a mensagem dele, né? Ele abriu o sermão, nem falando bom dia, boa tarde ou boa noite, era raça de víboras. Faz pregar esse tipo de sermão hoje em dia. O discurso principal vai ser: me ofendeu? Pois é, raça de víboras. Era o sermão de João Batista. E ele começa a confrontar. Jesus Cristo, por onde passava, o sermão que ele pregava era qual? Arrependei-vos. E ele falava: ai de vós, fariseus, pecadores, hipócritas. Era uma mensagem confrontativa. As igrejas, elas têm focado muito mais nas pessoas do que na santidade de Deus. E por causa disso, a metodologia tem sido invertida. As pessoas têm focado nas pessoas. A igreja tem focado nas pessoas e não em Deus, não em Cristo. As igrejas têm se tornado cada vez mais antropocêntricas e cada vez menos cristocêntricas. E aí elas começam a relativizar as coisas, como por exemplo, a autoridade da palavra de Deus. A autoridade das Escrituras começa a ser questionada. A Bíblia é inspirada? Mas tem certas coisas que a gente deve relevar. A autoridade de Deus é deixada de fora. O homossexualismo começa a ser aceito, certos pecados, certas práticas, tudo isso começa a ser inserido dentro da comunidade de fé. Por quê? Porque há uma diminuição da santidade, há também uma diminuição da depravação humana. Então as igrejas acabam caminhando em direção a se tornarem cada vez mais liberais. E sabe o que elas começam a oferecer para as pessoas? Não o evangelho da salvação, mas um evangelho de autoajuda. Os livros que mais vendem são livros colocados na categoria evangélicos, mas que quando você vai ler, basicamente são livros de autoajuda, que vão exaltar, que vão te destacar a sua importância, o seu valor, quando na verdade o que a palavra de Deus nos diz é que nós precisamos, e quem nós somos é que nós somos perdidos, e que nós precisamos, carecemos da graça de Deus. Olha o que Charles Spurgeon falou sobre isso. Charles Spurgeon, pregador de 1888, faz um pouquinho de tempo, né? Faz um pouquinho de tempo já. Na época dele, ele já estava vendo a igreja da sua época comprometer o seu propósito para ampliar a sua influência no mundo. E olha o que ele advertiu, preste atenção. Ele fala assim: os homens parecem dizer, não vale a pena continuar da maneira antiga, tirando aqui e outro ali da grande massa. Queremos uma forma mais rápida, esperar até que as pessoas nasçam de novo e se tornem seguidoras de Cristo é um longo processo. Vamos abolir a separação entre os regenerados e os não regenerados. Venham para a igreja, todos vocês, convertidos ou não convertidos. Vocês têm bons desejos e boas resoluções. Isso servirá. Não se incomodem com mais. É verdade que vocês não acreditam no Evangelho, mas nós também não. Vocês não creem em alguma coisa ou outra. Vocês que creem em alguma coisa ou outra, venham. Se não creem em nada, não importa. A dúvida é honesta. A dúvida de vocês é honesta. E de longe é melhor do que a fé. Mas você diz, ninguém fala assim. Possivelmente, eles não usam essas mesmas palavras. Mas esse é o verdadeiro significado da religião atual. Essa é a tendência dos tempos. 1888. Ele diz o seguinte:
posso justificar a afirmação mais ampla que fiz pelas ações ou pelos discursos de certos ministros que traem previamente a nossa santa religião sob o pretexto de adaptá-la a esta era progressista. E ele diz: o novo plano é conformar a igreja ao mundo e assim incluir uma área maior dentro dos seus limites, por meio de performances semidramáticas. Eles fazem casas de oração se parecerem com teatros, transformam seus cultos em exibições musicais. 1888. Ele diz: e os seus sermões em discursos políticos ou filosóficos. 1888. Ele continua: na verdade, eles trocam o templo pelo teatro e transformam os ministros de Deus em atores, cujo objetivo é entreter os homens. Não é assim que o dia do Senhor, olha como Charles Spurgeon chamava o domingo, o dia do Senhor, ele fala, está tornando-se cada vez mais um dia de recreação e ociosidade, e a casa do Senhor em uma casa cheia de ídolos, ou um clube político, onde há mais entusiasmo por um partido do que zelo por Deus. As cercas estão derrubadas, as paredes estão demolidas, e para muitos, doravante, já não há nenhuma igreja, a não ser que ela seja como parte do mundo, e nenhum Deus, a não ser que ele seja como uma força incognoscível, pela qual as leis da natureza trabalham. Tem semelhanças com o que a gente tem visto nos nossos dias? 1888. E as lutas, na verdade, parece que ele está relatando aqui os dias de hoje. É verdade. Sabe qual que é o grande problema, irmãos? A igreja não deve imitar o mundo. Essa é a verdade. A igreja não deve imitar o mundo. John MacArthur, ele nos lembra o seguinte, ele fala: o mundanismo é o pecado de permitir. Deixa eu colocar aqui para não demorar. O mundanismo é o pecado de permitir que os desejos, ambições ou condutas sejam moldados de acordo com os valores terrenos. Portanto, irmãos, quando a igreja de forma consciente, quando a igreja de forma proposital corre atrás de tendências do mundo para alcançar o mundo, é aí que está o problema. O problema está na roupa? Não está, gente. Eu não estou dizendo que você está errado por causa disso ou por causa daquilo, se você usa gravata, se você não usa. O problema é quando a igreja intencionalmente, a liderança, seus pastores, eles intencionalmente derrubam esses padrões para quê? Para alcançar o mundo. Eles começam a mudar a liturgia, não vamos ler tanta Bíblia, vamos cantar mais, vamos fazer um culto mais meio stand-up, vamos mudar a iluminação, vamos mudar as paredes, vamos fazer tudo dentro da igreja para que não pareça uma igreja, e ele faz isso com a intenção propositada de diminuir os padrões e parecerem mais comuns. Tem algum problema você pintar uma parede de preto, por exemplo? Não tem problema nenhum. O problema é quando alguém faz isso, quando uma igreja faz isso, porque ele sabe que dessa forma ele está se parecendo mais com uma casa de shows do que com uma igreja, e é assim que as pessoas de fora acabam chegando e se sentindo mais confortáveis quando ele participa de um culto que mais parece um show do que um culto. Então, quando ele vai na sexta-feira à noite para uma balada, e quando ele chega para um culto no domingo, muda que talvez ali no culto aparece a palavra de Deus, e na balada não.
mas o ambiente muitas vezes é o mesmo. O que você vê num, você vê no outro. O que está por trás dessa motivação muitas vezes? A intenção de imitar o mundo. A Bíblia fala que a igreja precisa imitar o mundo. O que nós vimos na semana passada fala bem claro. O cristão é chamado a ser diferente, a ser o sal, a ser a luz. E sabe qual que é a grande verdade, irmãos? Nós temos experimentado isso muitas vezes como igreja. Pessoas que foram em lugares, que estavam muitas vezes em igrejas, que imitam muitas vezes o mundo, mas lá não encontraram o Evangelho. Lá não encontraram a solução para os seus problemas. Porque quando uma pessoa está doente, gemendo, sofrendo de dor por causa do pecado, a única coisa que vai trazer alívio, sabe o que é? O Evangelho. É a palavra de Deus. Não adianta você querer chegar com uma mensagem motivacional. Não adianta você querer minimizar alguma coisa, fazer com que a pessoa se sinta bem. A única coisa que vai trazer alívio é o Evangelho. E eu não tenho dúvida que igrejas que têm essa visão, elas estão com dias contados. Porque elas não se sustentam por muito tempo. Porque o que elas oferecem não é suficiente. Então, com o tempo, as pessoas fatalmente vão acabar saindo e buscando os pastos verdejantes, onde de fato elas possam ser alimentadas. Então, sem dúvida, quanto mais a igreja começa a imitar o mundo, ela pode até alcançar pessoas, ela pode até crescer numericamente, mas ela compromete a simplicidade e a essência do Evangelho. As pessoas, elas não confiam, ou muitas vezes não são levadas e edificadas pelo Espírito a depositarem a sua confiança em Jesus Cristo. E sabe, irmãos, a santidade é o maior efeito evangelístico que a igreja pode exercer no mundo. Como eu falei para você, usar um jeans azul ou usar um terno não é a questão. A solução não é o legalismo de falar, vai todo mundo usar gravata a partir de amanhã. Não é isso. Porque senão, como o Ricardo disse, eu já tinha anotado aqui, nós teríamos que vestir as vestimentas puritanas. Ou então, só vamos cantar a salmódia, sabe? Só pode cantar salmos na igreja, sem instrumentos nenhum. Existiram grupos na história do cristianismo que acreditavam dessa forma. Tradicionalidade não é sinônimo de santidade. Tentar livrar a igreja das influências culturais é impossível. Por quê? Porque nós ainda estamos no mundo. E Jesus Cristo, quando orou por nós na oração sacerdotal, em nenhum momento ele pediu que nós fôssemos tirados do mundo. Ele disse uma coisa: nos livre do mal. Então o pecado não pode reinar no nosso corpo. Agora é impossível nós acharmos que ou sermos liberais ou o legalismo é a resposta para o mundanismo. A santidade não é algo que se origina de fora para dentro. Pelo contrário, a santidade ela vem de dentro para fora. É o que Mateus capítulo 23, versículo 25 a 26 diz. Mateus 23, versículo 25 a 26. Ele fala: por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer. Perdão, é 23, 25 e 26. 23, Mateus 23. Mateus capítulo 23, versículo 25 e 26. Aí, agora sim. Ele está repreendendo os fariseus e ele diz: fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo.
E ele fala: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Não é uma questão do exterior, não é uma questão de você estabelecer padrões legalistas. A santidade é algo que brota de dentro para fora. Imposição de leis externas não são capazes de mudar o coração. Em vez disso, a verdadeira santidade vem por um ato do Espírito Santo quando ele aplica a palavra de Deus nos corações humanos. É por isso que as igrejas devem se procurar muito mais em limpar o interior do corpo das pessoas do que simplesmente colocar padrões externos. Porque só colocar padrões externos não vai resolver. Igrejas que se orgulham das suas normas religiosas, do seu vestuário, quer seja contemporâneo ou vestuário mais arcaico, elas estão fadadas a cometer o erro do legalismo ou do liberalismo. E o perigo é igual das duas formas. Quando a intenção é chocar, quando a intenção é transmitir a imagem de ou diminuição da santidade ou elevação dela, quando na verdade por dentro, no coração, o coração não foi transformado. Perseguir a santidade não se trata de regular o exterior, mas sim de focalizar a devoção e o amor interno que a igreja tem por Deus. Quando nós caminhamos nessa direção, quando a devoção privada é real, quando você tem buscado a Deus com sinceridade e integridade, isso vai refletir no seu comportamento, vai refletir na sua vestimenta, vai refletir no seu falar, vai refletir no que você vê, vai refletir no que você ouve. Tudo isso como um fruto do quê? De um coração que teme ao Senhor. Então, como igreja, o foco da igreja não é condicionar comportamento, mas de transformar, levar a mensagem que transforma os corações. Pastor, eu sou uma pessoa que realmente eu gosto de ver pessoas bem vestidas e pessoas que, de certa forma, não vêm envergonhar o nome de Deus. Eu sei que você está falando aí da mudança de dentro para fora, mas poucos dias atrás o Gênesis chegou para mim e falou assim: Rose, eu estava em certo lugar, passou uma moça da igreja que estava tão coladíssima que faltava ver o útero. E aí, na minha linguagem, entendeu? Para que vocês compreendam bem. Aí, o que acontece? Os homens que estavam juntos fizeram comentários chulos. Ele ficou quietinho. Nem se manifestou que conhecia a menina. Eu sei que não devemos colocar os padrões, virar esse legalismo todo, mas é muito difícil porque se a pessoa está num ambiente onde ela não concorda com certos tipos de coisas, ela vai mostrar pelas atitudes dela. Hoje essa pessoa nem está mais aqui, entende? Mas eu acho que é importante sim a vestimenta, porque é através dela que também você identifica algumas coisas. Eu sei que isso pode entrar até com legalismo. Não, mas não é uma questão de legalismo. Quando o que nós estamos dizendo é o seguinte, que o Ricardo colocou. Uma coisa é você colocar em contraposição camisa e gravata ou uma camiseta polo. Ambos são o quê? Decentes. Outra coisa é você colocar uma vestimenta imoral. Porque quando se fala com um padrão moral. Quando se fala isso de legalismo, a igreja está hoje em dia, você falar que uma mulher não pode usar um decote aqui ou uma calça colada na parte traseira, você é chamado de legalista. Exato. Isso não é legalismo. Você pode chamar do que você quiser, mas se você está se vestindo dessa forma, ou se um homem também se veste de forma inadequada, você tem que entender que isso é um pecado diante de Deus, porque o padrão que a Bíblia estabelece de vestimenta para o homem ou para a mulher, principalmente o foco nas escrituras também acaba sendo para a mulher, é modéstia. O
O padrão é a modéstia. E se você não se adequa com a modéstia, você está pecando contra Deus. Não é isso que nós estamos tratando aqui. O que nós estamos tratando é: uma pessoa pode usar uma camisa ou uma camiseta e ainda assim ser modesta. Uma pessoa pode usar um vestido, uma saia e ser imodesta. O padrão que a Bíblia prescreve é a de modéstia. Existem calças que são modestas, existem calças que são imodestas. Nós temos por costume nos nossos cultos dominicais, principalmente, o uso de vestidos e de saias por parte das mulheres. Eu acho isso legal, isso é bom, isso é saudável, isso transmite uma mensagem boa para os perdidos e para aqueles que chegam na igreja. É legal que a gente não precisa nem falar nada, as pessoas começam a chegar, naturalmente começam a usar também. Isso é bom, não tem problema nenhum com isso. Agora nós devemos saber que o padrão estabelecido nas Escrituras para a vestimenta é modesto ou é imodesto. Não é se é calça ou se é saia, se é camisa ou se é camiseta. O padrão é modéstia. A verdade é que à medida com que os cristãos se preocupam mais com as coisas de Deus, eles se tornarão menos preocupados com as coisas do mundo. Olha o que a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 2. 1 João 2, 15 a 17. 1 João 2, 15 a 17 diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E olha o que ele vai dizer agora no verso seguinte: porque tudo que há no mundo, ele fala sobre o quê? Camisa, camiseta, gravata, saia, calça? Não. Os desejos da carne. E qual é a motivação de uma mulher ou de um homem? Um homem usar uma camisa coladinha, com o botão aberto até aqui, para mostrar que está fazendo academia agora, que está malhando. Como diz o meu... a calça rasgada. Como diz o meu filho. Às vezes eu estava deitado na cama, minha cabeça estava um pouco levantada, meu filho: pai, está mostrando o tanquinho. Não, aqui é uma máquina de lavar. Não é tanquinho não. Mas muitas vezes a motivação é essa. A pessoa começa a ficar malhadinho ali, fortinho, já quer colocar aquela camisa regata para mostrar os músculos, para mostrar o peitoral. Não é só mulher que muitas vezes tem essa motivação. Isso é o que? Desejos da carne, desejos dos olhos, soberba da vida. Tudo isso não procede do Pai, mas procede de onde? Isso é mundanismo. Não é uma música, uma calça, uma saia, uma blusa, uma camiseta. Não é isso. É o que? Os desejos que estão brotando de onde? Do coração, que vão se refletir na calça, na camisa, no vestido, na saia, seja lá no que for. Olha o que ele diz no verso 17: ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz o quê? A vontade de Deus permanece para sempre. As aparências externas, elas são importantes, entendam isso. Não é à toa que Pedro afirma que a beleza das mulheres piedosas deve ser o quê? O exterior ou o interior? O interior. A mulher, conforme retratada lá por Pedro, ela não deve se preocupar simplesmente com roupas caras, com cabeleiras frisadas. Lembra que ele começa a colocar várias questões assim? Mas ela deve ser a mulher bela aos olhos de Deus. Ela está preocupada com a mansidão e com a quietude de espírito. Paulo vai também argumentar, quando ele fala com as mulheres, sobre a falta de modéstia. E ele fala que muitas vezes essas mulheres usam as roupas que usam para atrair a atenção aos seus corpos, para a beleza externa, quando na verdade ela deveria atrair para o coração, para a piedade. Então, homens e mulheres cristãos, quando você for decidir o que você vai vestir, você precisa verificar os seus motivos e perguntar a si mesmo a quem você quer agradar e a quem você está querendo chamar a atenção. Se é para você que você quer chamar a atenção, se você quer agradar as pessoas ao seu redor, ou se você está preocupado com a santidade de Deus. Coloque essa pergunta e você vai ter
presta na segunda-feira quando você vai trabalhar, porque toda a vida do cristão deve ser uma vida de culto a Deus. Tudo que ele faz deve trazer glória a Deus. A palavra de Deus nos incentiva a sermos belos, muito mais interiormente do que exteriormente. Ser belo pelo lado de fora é fácil, mas os homens veem no externo. Deus vê o quê? Ele sabe qual é a sua motivação. Eu não sei. Você pode me enganar e vai, mas você não engana Deus. E o tempo revela. Como a dona Rosa citou, certas pessoas que aconteceram nem estão mais. O tempo revela. O tempo revela. Vamos terminar aqui hoje. Romanos 12:2. Posso? Pode? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O grande problema nosso é que a gente só resume geralmente mundo com roupa e música. Se eu não ouço música do mundo, e se eu uso determinadas roupas, eu já não estou amando o mundo, mas não é isso que a Bíblia está falando com o mundo ali. É algo muito mais profundo do que isso. É algo que parte de dentro para fora.